Entre os maiores contos de terror, sem sombra de dúvida, As Bruxas de Salem deveria facilmente constar nessa lista, como uma das maiores histórias de terror do mundo. Vale lembrar, é claro, que essa história foi baseada em fatos reais, coisas assustadoras e reais que marcaram um episódio na cidade de Massachusetts. Um episódio real e também assustador que marcou a cidade de Massachusetts. Eu estou falando do episódio do famoso julgamento das Bruxas de Salem, no qual uma cidadezinha nunca mais foi a mesma depois que foi aberta a caça às bruxas, onde várias pessoas foram presas. E por esse motivo, essa história se encaixa como uma das histórias mais assustadoras. Quero destacar aqui também que várias pessoas foram condenadas à morte. E se você quer saber o real motivo disso, só colar no vídeo que eu vou te explicar tudo detalhadamente. Fala galerinha boa, cheguei no estilo Taco Bell e pra quem não me conhece eu me chamo Thiago Bertolino, seja bem-vindo ao meu canal, sou eu Bertolino. Ainda bem que as coisas mais assustadoras capturadas por câmeras, de fato nunca mostraram nenhum tipo de bruxas, senão eu nem ia conseguir fazer esse vídeo aqui. Desculpa, eu não queria te assustar. E se você gosta de histórias de terror, fica até mais fácil pra eu te pedir um like. Então deixa o seu like, me ajuda a bater minha metinha de 30 likes apenas, e também se inscreva no canal pra me ajudar aí, beleza? Lembrando que se você é uma pessoa que sonha e quer trabalhar com o YouTube, nesse vídeo aqui eu explico com mais detalhes como eu trabalho com o YouTube e como eu também ganho dinheiro com isso, como eu monetizo o meu canal. Então, link na descrição, mas clica só depois que meu vídeo terminar, você não vai se arrepender. Enfim, agora que eu sei que você deixou seu like, vai me ajudar a bater minha meta e também se inscreveu no meu canal, solta minha vinheta de 3 segundos de humilde. Agora chegou a hora para eu te apresentar uma linha do tempo, para que você possa entender melhor a bizarra história das Bruxas de Salem. Tudo começou quando o filho do reverendo de 9 anos começou a apresentar uns sintomas meio que estranhos. O pequeno Samuel começou a se sentir muito mal, apresentando uns sintomas meio que bizarros, diferente de qualquer outro tipo de sintomas no quais eles estavam acostumados. Essa doença do filho do religioso fazia com que ele apresentasse os seguintes sintomas. O primeiro dele era claro que ele se contorcia em dores, seguido de gritos bastante altos. E nesse grito ele alegava que estava sendo picado por insetos. Aí meu parceiro, essa parada não tá cheirando bem não, hein? Se tu não gosta de história de terror, vai preparando aí que você vai ficar com medinho, hein? Minha imagem de homem, como é que fica isso? Pois calma que é só o começo ainda. Muita coisa vai rolar nessa história das Bruxas de Salem. Uma incrível história de terror que vai deixar você com muito medinho. E logo de cara eu até preciso te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que acredita em bruxa? Você tem medo de bruxa? Deixa aqui nos comentários. Eu preciso destacar que a região de Salem era uma colônia britânica na época, no qual muitas coisas sinistras aconteciam ali. Você vai entender melhor o impacto desse fator colônia sobre esse lugar aí. E o primeiro fator era que os colonos e os índios viviam em uma eterna treta. Índios e colonos eles eram tretados. Era definitivamente tiro, porrada e bomba. E claro, flechas também, né? Pois estamos falando de índios. Naquela época, os Estados Unidos era conhecido por ser uma terra de fato sem lei. Uma terra sem lei. E o resultado disso era que as disputas de terras geravam várias mortes. E para você ter uma ideia também, era uma região cercada por crimes. Estou aqui destacando que a cidade já era aterrorizante por si só. O negócio vai ficar zoado quando eu começar a citar as Bruxas de Salem. Aí mesmo que vai ficar zoado. Eita moto, olha que eu nem citei as Bruxas de Salem ainda, hein? Vai ficar mais zoado quando eu começar a falar delas. Mas já não bastava o filho do religioso apresentar aquela doença? Dessa vez agora, um outro familiar dele apresentou esses mesmos sintomas. Dessa vez foi a sobrinha do reverendo que começou a ficar doente também. Vale destacar que na época era uma doença totalmente misteriosa, ninguém sabia do que se tratava. A coisa de fato começou a piorar quando as crianças do mesmo ciclo ali começaram a apresentar os sintomas também. E essas crianças foram examinadas por um médico conhecido lá da região, um médico chamado William Griggs. Assim que o médico chegou lá para examinar as crianças, ele foi lá, fez seus procedimentos padrões, examinou direitinho e pasme, ele chegou à seguinte conclusão. Olha meu povo, ao longo da minha trajetória de médico, eu nunca vi algo tão estranho como esse que estou vendo agora. Em toda a minha carreira de médico, eu não vi nada desse tipo. Nada era parecido no qual eu tinha visto antes. E a galera ficou assustada mesmo depois que o médico meteu essa aqui, ó. Ele chegou e falou assim pra galera. E pra falar a verdade mesmo, meu povo, eu acho que isso aqui é coisa do sobrenatural. Isso aqui é coisa do capeta. Sendo assim, o médico atribuiu aquela doença como algo sobrenatural. Falou que aquilo lá era coisa do capiroto.
O médico meteu essa aí pra galera lá, ó. Com isso a galera já ficou meio que apreensiva. Se o médico que é médico falou que aquela doença era algo totalmente diferente no qual ele tinha visto, e que era algo do sobrenatural, ele acabou ali lançando um grande problema. E o que ele lançou pra população, ele acabou alarmando toda a população. Então o médico ali meio que plantou a discórdia. E aí, é pra ficar com medo ou não? Acredito que você vendo esse vídeo agora já tá começando a ficar com medinho. Deu certo, Patrick. Eu assustei todo mundo. E aí, na moral mesmo, só sei que depois que a população ouviu isso do médico, a população passou a acreditar firmemente nessa hipótese no qual o médico disse que essa doença tratava-se de algo do sobrenatural. E não demorou muito para que a população achasse os supostos culpados disso. Meio que aconteceu assim, o médico deu o diagnóstico, falou que a parada era do sobrenatural. Aí a população começou a mexer um pauzinho e falou, ó, tem coisa errada aí. Essa região aqui já dizem que tem muitas bruxas. Aí, já que o médico deu o diagnóstico, a população falou assim, ó, isso é coisa de bruxas. E depois que a população meteu essa, assim ficou, era coisa de bruxas. E aí que entra a história das bruxas de Salem. E as crianças que naquela época estavam enfermas, acabaram culpando 3 mulheres por tais coisas. Essas 3 crianças acabaram culpando 3 mulheres. Tituba, uma escrava que morava naquele lugar, e Sarah Gold, que era uma mendiga que também morava ali, essas duas já foram acusadas logo de cara. Aí quando você pensa em bruxa, o que você associa? Eu, no meu caso, eu associo como uma velhinha do nariz bem grande. Não sei se é um pré-julgamento, mas é o que minha mente me mostra. Eu sou muito explosiva. E essa mesma associação que eu fiz, parece que a população também tinha feito. Tanto é que esse fardo acabou caindo na conta da senhora Osborne. Sendo assim, a senhorita Osborne foi acusada de atos de bruxarismo. Até essa senhorinha, que era conhecida por ser bastante pobre, não escapou. As crianças que estavam enfermas acabaram acusando esse pessoal todo aí, com uma acusação única. A acusação de bruxaria. E o resultado disso, o pânico que foi gerado naquela cidade. E a notícia que aquela cidade estava sendo tomada por várias bruxas, de fato, era um dos assuntos mais comentados no momento. E foi questão de pouquíssimo tempo, mas pouquíssimo tempo mesmo, para que as 3 mulheres fossem julgadas. Sendo assim, não demorou muito, desde a prisão das mulheres até um julgamento. A população estava muito rápida. A população estava querendo acabar logo com isso. As crianças apontaram o dedo, ó, aquelas mulheres ali são bruxas. Aí a população logo montou um esquema de julgamento. E nesse julgamento a escrava Tituba confessou que ela era uma bruxa. E essa transformação de bruxa passou depois que ela teve um encontro com o diabo. Vai vendo essa história aí, ó. A escrava falou que ela era uma bruxa e teve um encontro com o diabo. Ela acabou virando uma serva do capiroto depois desse encontro aí, ó. Mas acredita-se que ela falou isso tudo pra ela tentar fugir da forca. Ela deve ter pensado, olha, se eu confessar aqui, eu não vou pra forca. Alguém deve ter falado assim pra ela, olha, confessa aí, fala que você é uma bruxa, senão você vai ser enforcada. Aí ela se apegou nessa afirmação aí, ficou com medo de morrer, é claro, e mandou essa aí. Falou que ela era serva do capiroto. E sim, ela falou que ela era uma bruxa e costumava voar com uma vassoura. E ela dizia que costumava agir em bandos, pois ela tinha amigas que faziam o mesmo, voar de vassoura. As ideias. E o resultado disso também foi que as suas amigas acabaram sendo presas também. Sendo assim, as acusações de bruxaria e de atormentar a vida das criancinhas caíram sobre essas mulheres. E foi no dia 19 de agosto de 1692 que um dos acontecimentos mais bizarros se concretizou, que foi o famoso julgamento das bruxas de Salem. E como eu tinha dito antes, vale lembrar que era uma região de colônia inglesa, hein? Salem era uma colônia inglesa na época, e quem controlava a parada toda ali era a igreja que tinha um domínio sobre aquele lugar ali. Embora seja uma colônia, a colônia ficava ali e a igreja ficava de olho ali sobre aquele lugar. A igreja de fato mandava e desmandava na região de Salem, porque foi a igreja responsável por prender mais de 200 pessoas naquela época. Com uma única acusação, todos eles eram acusados de cometer atos de bruxarias. Mas não para por aí. 20 pessoas tiveram um final totalmente diferente da prisão, pois eles foram condenados à morte. Essas 20 pessoas foram para a forca. Eu quero reforçar isso aqui para você, meu jovenzinho e minha jovenzinha da Babilônia. Tudo isso foi um acontecimento real. Isso aconteceu de fato. E dessas 20 pessoas, 5 delas foram executadas no mesmo dia. Aquela região lá era tensa. As criancinhas meteram o dedinho ali, ó. Começou a gente ir presa e pior, começou a gente morrer também. E isso foi suficiente para gerar uma paranoia. E acredite se quiser, até mesmo uma garotinha com mais ou menos 4 anos foi presa por ser acusada de bruxa. Uma mini bruxinha. Aquela população de Salem ali, eu tenho que confessar para vocês que eles estavam meio dodói da cabeça. Eu acredito
que não era pra tanto. Calma que eu preciso dar mais pinceladas em relação a esse julgamento aí das bruxas de Salem. A coisa vai piorar mais ainda. Tanto é que nem o ministro da igreja se salvou nisso. O líder dessa igreja também foi acusado de bruxaria. E ele acabou sendo enforcado por uma única acusação: ser o líder das bruxas. Segundo a população, ele era o líder e o mentor ali das bruxas. Ele era o bruxo maior. E uma outra acusação meio que bizarra caiu sobre ele. Ele foi acusado por fazer feitiço nos soldados que lutavam contra os índios na região. Que foi um acontecimento meio que estranho. Os soldados meio que levou umas porradas lá dos índios. Nossos soldados tá meio fraco aí. Alguém jogou um feitiço sobre eles. E como esses soldados tiveram contato próximo com esse líder religioso, o feitiço acabou caindo no colo dele aí, ó. Ele acabou sendo acusado de bruxaria aí, ó. E cada hora que se passava, várias pessoas estavam sendo acusadas por bruxarias. Aí, meu parceiro, estava muito tenso aquela região de Salem. Agora imagina aí se tu tivesse uma verruga de nascença bem aqui no nariz aqui. Mesmo que você não fosse uma bruxa ou um bruxo, essa conta ia cair no seu colo também, meu amigo. A propósito, essa vassoura é sua, não é? Se você morasse em Salem naquela época, você também ia pra forca. Não tinha pra onde correr. De qualquer maneira, ó. E a população daquela região ali de Salem estava meio que paranoica, pois aquelas pessoas estavam desconfiadas até mesmo das suas próprias sombras. Todos eles acreditavam severamente que podia muito bem ter uma bruxa infiltrada ali. Então eles olhavam para um lado ali, olhavam uma pessoa suspeita, ó, pode ser uma bruxa. Olhava para o outro, e também pode ser uma bruxa. Olhava para um outro narigudo ali, e rapaz, também, hein? A população estava meio piroca das ideias. E essa população estavam sempre de olhos bem atentos. Sendo assim, eles estavam prontos para caçar as bruxas. Pra você ter uma ideia, o governador do estado acabou envolvendo 5 juízes para fazer os julgamentos. Olha a complexidade disso. Uma pequena cidadezinha ali de Massachusetts fizeram um barulho e uma histeria tão grande que acabou chamando a atenção do próprio governador. Aí o governador falou, ó, vou colocar 5 juízes aqui para fazer o julgamento dessa galera aí. E nesse julgamento tinha uma coisa meio que peculiar, uma coisa curiosa. Pois os réus, eles não tinham direito a uma defesa. O seu advogado caiu em pequenas causas, mas não se preocupe, seu siriguejo, está tudo sob controle. Nenhuma testemunha poderia ser usada ao seu favor. Mas olha que loucura isso. O juiz estudou a vida toda para no final ele olhar para a pessoa e falar: você é uma bruxa. Aí bate o martelo e fala que a pessoa é uma bruxa. Faz ideia. E se alguém porventura vier a argumentar, ele poderia até falar, ó, a pessoa tem um nariz grande e uma verrugazinha ali meio que cabulosa. A complexidade disso, os juízes tinham que julgar se a pessoa era bruxa ou não. E qualquer atitude suspeita, você poderia cair no julgo da população e também no julgo desses juízes. Você se tornaria um suspeito. Mais uma vez, a população daquele lugar ficou totalmente paranoica com isso. Líderes religiosos, governadores e juízes, todos foram comprometidos com essa situação da bruxa de Salem. Mas o que se sabe mesmo é que muita gente deixou ser levado por fantasias. Até mesmo o médico, que é baseado em ciências, falou que aquilo se tratava de algo do sobrenatural. Se o médico falou que era algo do capiroto, imagine você aí que tem uma mentezinha meio que judiada. Você se sente desconfortável com a opinião das outras pessoas? Sendo assim, a população meio que se apegou nesse julgamento aí, ó. E assim acontecia sucessivamente. O juiz batia o martelo e falava: olha, você é bruxo. Batia o martelo de novo: olha, você é um bruxo. Aquela população de fato estava se perdendo. Eles se apegaram no mundo de fantasias. E esses acontecimentos bizarros tinham que ter um fim. Tanto é que a caça às bruxas só terminou mesmo quando o governador daquele lugar atendeu então um pedido do presidente da Universidade de Harvard. Olha só onde isso foi parar. Em uma das maiores universidades do mundo, se não a maior. Esse lance da bruxa de Salem mexeu com todo aquele lugar. E foi esse presidente da Universidade de Harvard meio que falou: olha galera, vamos parar com isso aí, a gente tá perdendo o controle da situação, hein? Ele falou assim: olha, nós não podemos prender as pessoas por achismo. Até eu que nunca fui presidente de Harvard sei disso, pô. Eu acho. E ele ainda meteu essa aqui, ó: é melhor que 10 bruxas suspeitas sejam livres que um inocente seja condenado à prisão ou até mesmo à morte. O que se sabe é que pessoas estavam sendo condenadas ali. Pessoas estavam sendo presas por questões fantasiosas. E o pior de tudo, sem nenhum tipo de direito à defesa. Aí fica difícil, né? Que julgamento justo é esse, hein? Mas eu quero saber aí, deixa nos comentários, você era de acordo com esses julgamentos? Você achou que esse julgamento de fato tinha que acontecer mesmo? Deixa aqui nos comentários. Mas a boa notícia mesmo foi saber que isso teve de fato um fim, pois foi em 29 de outubro que o fim do julgamento das bruxas teve um final.
E esse acontecimento foi único, que foi o fim da caçada às bruxas. Acabava o julgamento e também a caçada às bruxas. Porque antes a população estava meio que desconfiada, um olhando pro outro, será que isso aqui é bruxo, será que não é? Então a população estava ficando meio que uma verdadeira histeria coletiva. Um fato curioso também, que várias pessoas da classe alta daquele lugar estavam também começando a ser suspeitos de serem bruxos. Quando a classe mais baixa estava sendo acusada de bruxaria, tudo estava tranquilo, é bruxo, então beleza, vamos condenar. Mas quando ali a alta cúpula começou a ser investigada e também serem acusados de bruxos ou bruxas, aí o negócio ficou tenso para eles também. Pois nem os líderes religiosos acabaram escapando disso. Várias pessoas foram acusadas de bruxaria. As coisas definitivamente estavam saindo do controle. E saindo do controle de uma forma muito absurda. Mas ainda bem que essa sequência de bizarrice teve um fim. Tanto é que todos os envolvidos dos julgamentos acabaram que reconhecendo o erro. Eles meio que tiveram que pedir perdão. Olha, de fato a gente fez burrice, matamos pessoas ali inocentes. Quero pedir desculpa aí pelos familiares. Mas o fato é que eles tiveram que pedir desculpa publicamente. Por uma única questão, dizendo que os julgamentos eram ilegais. Mas lembra daquelas pessoas que foram presas? O mais estranho disso é que essas pessoas ainda estavam com o nome sujo. 10 anos se passaram dos julgamentos e mesmo assim eles eram fichas sujas. Então os caras não eram inocentes, eles eram bruxos ainda. Levou 10 anos para que essas pessoas que foram julgadas naquela época tivessem os seus nomes limpos novamente. Então eles ficaram na clandestinidade com o nome sujo durante 10 anos. Olha as ideias da parada, hein? Olha a proporção que isso tomou. E o estado de Massachusetts só veio fazer um pedido de desculpa oficialmente em 1957. Os envolvidos tiveram pedido de desculpa? Tiveram, mas pô, demorou, hein? Pois eu acredito que nem os netos dos envolvidos estão vivos para poder ouvir esse pedido de desculpa. Tá de sacanagem comigo, meu parceiro. Mas o que vale é que a cidade de Massachusetts fez um pedido de desculpa oficialmente. Mas eu quero que você concorde comigo, sim ou não. Isso foi uma histeria coletiva? Você concorda com esta afirmação ridícula? Onde deixou a população de Salem meio que piroca das ideias? Em relação às crianças no qual eu mencionei no vídeo antes, que estavam meio que apresentando aqueles sintomas meio que bizarros e que na época eram totalmente desconhecidos. Em relação àquela doença, acredita-se que ela veio por conta de um fungus que foi encontrado no pão. Então acreditava-se que as crianças comeram um pãozinho meio que com um fungo meio que estranho ali e começaram a apresentar esses sintomas aí. Por isso, jamais coma pão com fungos. Ah, bom. E aquelas crianças na época estavam apresentando vômitos, alucinações e também dores. E isso definitivamente foi uma história muito bizarra, no qual foi o julgamento das bruxas de Salem, que resultou em uma histeria coletiva. Vou ficando por aqui, mas eu quero saber de uma coisa antes. Quero te fazer umas perguntinhas. A primeira delas é bem básica. Você acredita em bruxas? E a segunda é, o que você achou desse julgamento? Você achou que era um julgamento justo? Vale lembrar que nessa história 20 pessoas morreram, hein? E centenas de pessoas foram presas. Você acha que a população daquela cidade estava pegando pesado com o pessoal lá? E uma outra coisa, você já conseguiu voar em uma vassoura? Tudo errado essas perguntas. Isso pra mim é uma coisa muito difícil de se realizar e também de se concretizar. E também de acreditar. Porém, uma coisa bem mais fácil que voar com uma vassoura é você deixar o seu like aqui. Isso é bem mais fácil que voar com uma vassoura. Mas se você for uma pessoa maldosa, você pode mandar esse vídeo pra sua sogra. Vai que você queira mandar isso pra ela. Então, me ajuda a bater uma meta de 30 likes aí. E também se inscreva no meu canal pra deixar eu meio que bonitão na parada. Agora que eu sei que você deixou seu like e também se tornou um inscrito no canal, a única coisa que eu te peço é, seja feliz. Fui! Will Bertoli.